Abra a Bíblia em 2 lugares. Pedro primeiro, depois Tiago. Já deixa aberta aí, mantenha aberta para você seguir o meu raciocínio enquanto exponho a verdade do Senhor nesta manhã. 1 Pedro, capítulo 3, diz assim a Escritura, verso 10. E vou ficar com ele tempo aqui, porque eu quero mostrar o que Pedro quis dizer com: quem quer amar a vida e ver dias felizes, verso 10, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, ou seja, com maldade. Volta para agora, Tiago, capítulo 3. Verso 6. Ele fala desde o comecinho sobre a língua. E eu já comentei isso a última vez que eu tratei a respeito dela com vocês. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só bênção, de uma só boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Mantenha o texto aberto para você poder seguir o meu raciocínio. A fim de ilustrar a verdade de como refrear a língua e como evitar que a língua seja usada maldosamente ou dolosamente, Pedro ombreia com Tiago nas suas palavras. No sermão anterior, eu tratei de análise de Pedro nos versos anteriores ao que eu li. E nesta manhã eu vou continuar o raciocínio de Pedro e raciocínio de Tiago. Pedro não sacou estas palavras de 3:10 de si mesmo. Ele não inventou nada disso. Ele as tirou do salmista. Olha Salmo 34. Você pode seguir o esboço aí no boletim. Salmo 34 diz assim: vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então ele faz uma pergunta: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Pedro usa a expressão dias felizes. E a resposta de Davi é: refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Ninguém é original, Pedro montou em Davi. E você vê que Pedro, Davi, Moisés, todos têm a mesma harmonia quando tratam desta matéria. Uma língua sob controle é o grande segredo para ter vida de relacionalmente feliz. Eu disse no sermão primeiro sobre esta matéria de que ver dias felizes não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com conhecimento, com universidade, com nada. Dias felizes tem a ver com relacionamentos santos, justos e bons. Porque há pessoas que perdem o significado da vida, mesmo tendo tudo, porque não sabem viver. Como marido, ou como esposa, ou como filho, ou como pai, tem problemas sérios relacionais. E Davi e Pedro não estão oferecendo alguma espécie de exercício psicológico irreal que se recusa a ver a realidade dos fatos, mas eles instam os seus leitores a uma abordagem positiva da vida. Você quer ter dias felizes? Então faça uma coisa: aprenda a lidar com a sua língua. Essa é uma grande coisa.
Ele não fala, aprenda a lidar com o seu pé, porque ninguém vive dando chute no traseiro dos outros. Nem fala, aprenda a controlar a sua mão, porque não é natural um homem chegar e esbofetear outro. Embora isso aconteça, mas não é comum. Mas isso aqui, é muito comum. Este órgãozinho é tremendamente importante na sua vida. Então eu falei na última vez sobre a sua língua precisa ser devidamente trabalhada. Você precisa cuidar dela. Saber como tratá-la, e está no verso 3 a 6 de Tiago, tá? Capítulo 3, versículo 3 a 6. Então Tiago usa o exemplo, lembra do freio para controlar os cavalos, para mostrar o poder da língua? Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Se você souber cuidar do freio, se dirige o cavalo todo com um pequenino instrumento. Tiago usa o exemplo do leme, para controlar os grandes navios, para mostrar o poder da língua. Está lá, verso 4. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos por rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. E Tiago usa a terceira coisa, o exemplo do freio na língua para frear todo o corpo e mostrar o poder da língua. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma pequena fagulha põe em brasa tão grande bosque. Tá? Então, nesta manhã, eu vou partir para uma terceira verdade sobre o texto. Que a língua é capaz de contaminar tudo. A língua é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. Estou lendo o verso 6 de Tiago. E contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, o texto fala de 3 qualidades negativas da língua e do que vai acontecer com ela. A primeira qualidade negativa é péssima. A língua é mundo de iniquidade. Eu vou falar rapidamente sobre isso. A língua é um órgão extremamente poluído. Extremamente poluído. Para aqueles de nós que temos problemas de mau hálito, ela é poluída porque tem um monte de bactérias aqui, fisicamente falando. Eu sei o que é isso, porque eu luto com isso. A capacidade de formação de bactérias, de crescimento, você tem que escovar a língua. Isso fisicamente falando. Mas ela está cheia de bactérias de outra natureza, não físicas, que faz com que ela seja um instrumento de contaminação, porque é de iniquidade. Tiago diz que a língua é um mundo de iniquidade, porque a malignidade do coração humano se expressa, se manifesta através do poder da língua. A língua, na verdade, não é a causa, ela é consequência, ela é o instrumento através do qual nós expomos as corrupções que há dentro de nós. A língua é serva do coração corrupto, e tudo o que procede dela é cheio de imundícia. Segunda qualidade que o texto fala, a língua contamina o corpo inteiro. A língua pode corromper a totalidade de uma pessoa, acredite se quiser. Isso aqui não é invenção minha, isso aqui é palavra de Deus e ela é infalível. Quando ela é usada de maneira errônea, ela polui a vida das outras pessoas, quando não a sua própria. E ela é órgão ou instrumento de poluição moral, por causa da inclinação pecaminosa que você e eu temos ainda. Tiago provavelmente tinha o ensino de Jesus quando ele falou estas coisas. Eu vou ler o texto que você tem aí apenas citado, Marcos 7, de 18 a 23. Havia uma discussão de Jesus com alguns escribas e fariseus que legalisticamente ensinavam que o homem é contaminado pelas coisas que entram nele, pela comida que ele come. E Jesus falou assim: não, senhores, o que entra no homem não o contamina, o que sai dela é que contamina, o que sai da boca é que contamina. E Jesus disse, o que sai do homem é isso que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição,
os furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Todos os pecados que você tem, das quais sua língua é veículo de exposição daquilo que você é dentro. Para você tratar da sua língua, você precisa tratar da sua interioridade, senão a sua língua continuará a expressar aquilo que o seu coração tem. Então, tudo que sai do homem o contamina. E vários desses pecados que eu li rapidamente, que Jesus menciona nessa lista, dizem respeito a pecados da língua. Terceira coisa do texto, a língua incendeia a existência humana. A língua bota para queimar o curso da existência humana. Vocês já pensaram se neste mundo as pessoas começassem a falar a verdade? Isso aqui viraria um pandemônio. Por causa das coisas cheias de mentira que existem na nossa sociedade. E nós vamos tratar em semanas subsequentes a respeito desses pecados da língua que afetam-nos em alguma medida a todos nós. Como num tempo de sequidão o fogo se espalha por todo o campo, assim o fogo da língua ataca todas as direções e recantos da nossa alma. O mais triste é que é difícil esse fogo ser apagado, porque ele se alastra muito rapidamente e a direção do fogo espalhado pela língua é quase que ingovernável. Fale uma mentira a respeito de alguém, cometa uma maledicência e você vê se tem jeito de consertar depois. Não tem. Se alastra rapidamente. Aí o texto fala que a língua vai estar nas chamas do inferno. Leia para mim como é que está aí o texto. Como é que fala? Aí no verso 6. Ela mesma é incendiada. Tem uma tradução, como é que diz aí? É a parte final, que fala do... Como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ela mesma se põe em chamas, ela mesma se incendeia, ela mesma sofre. É provável que Tiago esteja dizendo que a língua é tão perigosa que o próprio Satanás se serve dela para os seus propósitos. A ideia de ser posta em chamas pelo inferno, aqui Satanás seria sinônimo de coisa ruim. Os pecados da língua têm origem nas regiões da malignidade. Lembra que a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, essas coisas todas? E você pode até não pensar nisto, mas as coisas da nossa língua são coisas malignas. E a língua está a serviço do maligno para dividir amigos, para jogá-los uns contra os outros, para causar dano na igreja de Deus, causar conflitos de família e etc. E Tiago fala que a língua contamina o corpo inteiro, contamina a existência humana e ela própria é enredada por seus procedimentos. E ela própria não é vítima, ela paga. Ela sofre, a própria pessoa que usa a língua torna-se contra ela. Se você quer ter dias felizes, portanto, aprenda a lidar com a língua nos relacionamentos. E eu digo aqui a irmãos, porque Tiago fala a irmãos. Quarta verdade do texto está no verso 7 e 8. A sua língua, pior do que você podia imaginar, ela é indomável. Indomável. Leia para mim versos 7 e 8, alguém em voz alta. Pois toda espécie de férias, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo ser humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Ok, presta atenção agora. Nesses dois versos, Tiago nos ensina sobre o poder destrutivo e incontrolável da língua.
Primeiro ponto, segue meu raciocínio. Tudo neste mundo é domado pelos homens. O Tiago usou 4 categorias. Ele usou feras, aves, répteis, seres marinhos. Todos os seres vivos são domados pelos homens. E ele segue o Salmo 8, que fala: deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos, e sobre os seus pés, isto é, os pés dos homens, tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre a senda dos mares. Davi dá essa ideia igual a de Pedro. Se você for Moisés, quando falando a respeito do homem ser feito à imagem de Deus, diz assim: tenha o homem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que estão na terra, domina tudo, menos a sua própria língua. O homem controla tudo, o homem domina a ciência, domina a natureza em várias das suas feições, mas ele não tem governo sobre a sua própria língua. Não há nenhuma criatura debaixo do sol que não esteja sob o domínio dos homens, de um modo ou de outro, especialmente nestes tempos de multiplicação da ciência. Não há nenhum lugar na terra onde o homem esteja sob o domínio dos animais, porque Deus colocou os homens dominando os animais, porque isso é parte da imagem de Deus nos homens, essa capacidade de domínio. E Tiago aqui não está falando que o homem domestica ou treina os animais da mesma forma, mas que ele tem domínio sobre todos eles. Os seres humanos deveriam até ir à escola das bestas feras do campo, porque as bestas feras do campo aprendem a obedecer e o homem não aprende a obedecer. Devíamos aprender até esse espírito com os animais, mas os homens têm domínio sobre eles, os homens os subjugam e até fazem coisas indevidas contra os animais, mas os homens não conseguem dominar a si mesmos na sua expressão plena da palavra. Isto os humilha, isto os torna empequenecidos aos olhos de si mesmos, e o Senhor nos ensina que a respeito da capacidade de dominar o mundo, não damos conta de nos dominar, ou seja, de dominar esta pequena fagulha que incendeia tão grande bosque, a língua. E as mulheres que o digam, e os homens também. Nós temos sido afetados profundamente pelas coisas que as pessoas dizem de nós, e algumas dessas coisas nós guardamos por anos. Nós nos lembramos, ano após ano, das coisas que nos acontecem por causa do uso indevido deste fogo consumidor. Desta língua que vem o ponto seguinte, que além de que não pode ser domada porque é mal incontido. É o texto disso, mal incontido. A língua é somente o sintoma, eu já lhes disse. O grande problema da língua jaz na sua interioridade, no seu ser mais interior. E a língua é cheia de mal, que não pode ser contido. Você não consegue dominar as coisas quando em turbilhão vem lá de dentro, e então você solta. Jesus, falando aos seus opositores, disse assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Então ele diz, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então a boca é o instrumento usado pela sua interioridade, e você não tem controle sobre a língua por uma razão muito simples, porque você não tem controle sobre o seu coração. Você não dá conta de impedir que os maus pensamentos venham, que as infidelidades venham, que a violência venha. É por isso que a boca fala aquilo de que o coração está cheio. E no texto que nós já lemos, fala que o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Fala em Mateus 15, versículos 17 a 20.
Nós precisamos, irmãos meus, da graça regeneradora, da graça transformadora, da graça santificadora do Espírito de Deus, para que comecemos a ter algum domínio sobre a nossa língua. Sem essas ações graciosas de Deus, nunca teremos qualquer sucesso no domínio da língua. Nunca. O Salmo 34 diz assim, verso 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Para que nós possamos obedecer esta ideia expressa por Davi, de onde Tiago tirou a lição sobre a língua, nós temos que ter o auxílio divino. Você não vai bendizer ao Senhor em todo o tempo se o Senhor não controlar a sua língua, se o Senhor não socorrer você na expressão da sua interioridade. Terceira coisa, a língua não pode ser domada, porque não somente ela é o mal incontido, mas porque ela é carregada de veneno mortífero. Está aí no texto. Eu só estou seguindo o raciocínio do texto. O veneno sempre é contrário à natureza humana. Mas existem venenos que não são mortais. O seu organismo consegue absorver e reagir ao veneno. Eles causam algum tipo de desarranjo, mas os remédios podem vencer esses desarranjos e o veneno é vencido no seu ataque ao corpo humano. Mas há venenos mortais. O tipo de veneno mortal está colocado na língua. Não é apenas uma porção pequena de veneno, mas a língua, diz o texto, está carregada de veneno mortal. Uma vez que você injeta o veneno na vida de uma pessoa, a vida dela se estraga. Não há como evitar as consequências desse veneno. Você acaba com a vida de uma pessoa com o uso indevido da sua língua. Eu acho que isto não precisa insistir muito, ou nisto não precisa insistir muito. Você sabe o estrago que esse veneno desgraçado faz na vida das pessoas. Portanto, trabalhe com a sua língua, até onde você puder. Use as forças que a graça divina lhe dá para lidar com a sua língua, a fim de que as suas palavras não sejam emitidas maldosamente, e sim emitidas para a edificação, para a construção, não para a destruição, não para a desconstrução delas. A história humana tem comprovado a veracidade destas afirmações de Tiago sobre a língua. É uma espécie de bomba sempre pronta a explodir, causando enormes estragos. Sobre todos os animais podemos ter controle, mas não temos controle sobre a língua. Tiago está dizendo que há uma pequenina criatura dentro de nós, atrapalhando todo o nosso corpo, e nós não temos força sobre essa língua. Por nossa própria força, entendam isto, vocês e eu não temos controle contra essa força. Não damos conta de subjugar ou domesticar a nossa língua, porque ela possui veneno mortífero. Portanto, faça uma oração ao Senhor. Ore a Deus humildemente e diga assim: põe em guarda, Senhor, a minha língua. Vigia as portas dos meus lábios. Está lá no Salmo 141:3. Põe em guarda a minha língua e vigia a porta dos meus lábios, a fim de que você possa ter condições de lidar devidamente com a sua língua. Você precisa do auxílio do Senhor. Não tente fazer sozinho, você não consegue, porque você não tem domínio sobre o seu coração, e o Senhor tem. É o Senhor que opera dentro de você e vai fazendo com que as coisas de dentro de você comecem a sair menos impuras. E Deus vai limpando você, e em limpando você, a sua língua mostra a limpeza que está sendo executada. Essa é uma oração que você tem que aprender a fazer, para que você possa conter o mal que existe nela. Ele é incontido o mal, porque o coração seu é incontido. Você não dá conta, mas a graça de Deus pode ajudar você a fazer isto.
Um segundo ponto, que é o quinto na minha colocação aqui, é que a sua língua frequentemente exerce uma função dupla. Leia o verso 9 a 11, rapidinho. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? a língua possui uma linguagem dupla. Ela faz coisas que estão opostas entre si. Ou melhor, bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens. De uma só boca procede bênção e maldição. Portanto, o primeiro ponto aqui é a inconsistência da língua. Com ela fazemos uma coisa boa e com ela fazemos logo depois uma coisa ruim. Amaldiçoamos os homens logo depois de ter dito coisas boas de Deus. Tiago fala não somente que ela é mal incontido, que ela tem veneno mortífero, mas que ela é inconsistente. Rapidamente eu quero afirmar três coisas. No capítulo 1 de Tiago, Tiago fala de um homem que possui um sentimento, ou um pensamento, ou um ânimo dobre, ou seja, uma alma dúplice, ou inconsistente. Olha só, falando de sabedoria, diz assim, peça, verso 6 a 8, peça, porém, com fé e sabedoria, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitado pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Olha só, homem de ânimo dobre, homem inconstante em todos os seus caminhos. Esse tipo de homem inconsistente ora a Deus pedindo sabedoria, mas duvida na sua mente sobre a resposta de Deus. Isso é inconstância ou inconsistência. No capítulo 2, Tiago mostra a inconsistência daqueles que se dizem crentes, que têm compaixão dos pobres, mas quando os pobres aparecem, eles caem fora. Ou dizem alguma coisa como esta, aspas, Tiago 2, 15 a 17. Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, que pena, que dó dessas pessoas que vivem assim, que tristeza. E qualquer de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? O que quer dizer? Que dó, não é? Que pena que eu tenho de ver pessoas, e você não faz nada. Isto é ânimo dobre, isto é inconsistência, e isto é condenável. No capítulo 3, Tiago deixa muito claro o seu ensino sobre a inconsistência da língua. A mesma língua pronuncia bênção e maldição. Do mesmo coração procedem louvores e a malquerência dos homens. Pedro foi um cara assim. Vocês se lembram do Pedro forte, do Pedro violento? Mas Pedro teve umas manifestações de declaração de fé extraordinárias. Jesus perguntou, quem o povo diz ser o Filho do Homem? Os discípulos responderam, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias, outros alguns dos profetas, mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro logo disse, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Uma confissão de fé extraordinária. Ao mesmo tempo, esse Pedro, logo depois, quando Jesus havia sido preso, uma empregada sem muita força, sem muito domínio, perguntou, você estava com ele, não estava? Ele disse, eu nem sei o que você está dizendo. Ele foi visto por outra criada, estou lendo o texto, outra criada que saindo do alpendre, disse os que ali estavam, este aqui, apontando para Pedro, este também estava com Jesus Nazareno. Eu disse, nem conheço tal cara. Então começou a ele a praguejar
e a jurar. Ele disse assim, juro por Deus, eu nunca vi esse homem. Eu não conheço esse homem. E o galo cantou. Perceba que inconsistência de língua. Disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo depois disse, eu nem sei quem esse cara é. É isto que Tiago está condenando no texto. Da mesma língua produz bênção e maldição. Essa inconsistência que faz o mal tremendo. Com a língua nós bendizemos a Deus. Os exemplos são até fáceis e não é difícil encontrar na experiência sua coisas que refletem esta inconsistência. Nós nos proclamamos crentes em Cristo Jesus, mas nós negamos a Deus por nossas obras. Nós falamos alguma coisa santa de Deus e logo depois nós malqueremos as pessoas. É só pisar no nosso calo, você vai ver o que sai da sua língua. E Tiago fala sobre a inconveniência da inconsistência da língua. Meus irmãos, não é conveniente que as coisas sejam assim. Lembra bem, não se esqueça de que Tiago não está se dirigindo a incrédulos, mas ele está se dirigindo a crentes, porque ele chama irmãos meus. Não é conveniente que vocês usem a língua de vocês inconsistentemente. Quando ele fala da inconveniência da língua, na sua inconsistência, ele está falando que não é razoável ter linguagem dúplice. Quando ele fala da inconveniência da língua em sua inconsistência, ele fala que não é certo a língua dúplice. Quando Tiago fala da inconveniência da língua inconsistente, ele está dizendo, não é aceitável. Só uma dica, um exemplozinho simples que provavelmente aconteceu na sua casa. Eu li uma historiazinha num livro de um escritor de nome grego, Spiro Zodhiates. Ele fala que uma grande família de crentes estava ao redor da mesa para o café da manhã e, como sempre, o pai tomou a direção e fez a oração de ação de graças, bendizendo a Deus pela comida. Imediatamente, entretanto, como era seu hábito, ele começou a murmurar contra o gosto da comida. Você já viu isso em algum lugar? E sua filha menor interrompeu, dizendo, papai, você acha que Deus lhe ouviu o que o senhor disse há um minuto atrás? Senhor, te agradecemos pelo alimento que nos dás. Certamente, replicou o pai, com o ar confiante de um instrutor. E a menina voltou à carga. Você acha que Deus ouviu o que você disse, papai, a respeito do bacon, do pão, do café, da manteiga? Naturalmente, replicou o pai, mas não tão confiante assim. Então, a garotinha lhe perguntou novamente, papai, o que Deus realmente ouviu? Não é conveniente que as coisas sejam assim. Eu já fiz isso uma porção de vezes lá em casa. Nós damos graças pela comida e depois reclamamos do gosto dela. Não é do nosso gosto. Quando tantos não têm nem um pedacinho das coisas que nós temos. Perceba, essa inconsistência não faz bem. Não é conveniente que entre irmãos, entre filhos de Deus, estas coisas aconteçam. Então, Tiago mostra que não é compatível com a nossa crença, o nosso procedimento. É inaceitável que a nossa língua continue a ser inconsistente e que nós ainda professemos ser cristãos. Por isso ele continua no seu raciocínio dizendo assim, verso 11, acaso pode fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? De forma nenhuma, ele responde. Então Tiago completa o raciocínio, verso 12, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Tampouco
fonte de água salgada pode dar água doce. Ele não admite que irmãos, filhos do Altíssimo, irmãos mais novos de Jesus Cristo, tenham procedimento tão cheio de inconsistência. É inaceitável. Se você quer ter dias felizes, aprenda a refrear a sua língua do mal. Ou seja, evite que os seus lábios falem dolosamente. A palavra usada para mal, isto é, evite ou refreie a sua língua do mal, a palavra kakos, que significa mal, não significa simplesmente a ausência de bondade. Significa a presença de alguma coisa que é inclinação ruim, que é pecaminosa, que é ímpia, que é má. Portanto, eu não creio, como Agostinho costumava crer, que o mal é a simples ausência do bem. É mais que isto. É a presença de algo venenoso, de algo corrupto que vem de um lugar sobre o qual você não tem controle. Mas Deus pode ajudá-lo no controle da sua língua. Se você quer ver dias felizes, aprenda a refrear a sua língua do mal. Deus assim nos ajude. Amém. Eu já disse a vocês, eu espero que vocês não fiquem bravos comigo, porque eu vou mexer em vocês, em mexendo em vocês, eu mexo comigo. Eu sou um ser humano como vocês, nos vários pecados da língua. Mentira, falso testemunho, e assim por diante. Todos eles, dá uns 14. Alguns eu vou estudar no domingo só, outros eu vou estudar um por domingo. Tá? E a Bíblia tem material grande sobre isso. Então eu acho que esse tipo de pergunta vai aparecer mais tarde e eu não quero que você deixe de fazer, porque eu vou ilustrar algumas coisas. Há certas coisas que você pode dizer que são verdadeiras, então você tem que aprender a dizê-las no tempo certo, tá? Da forma certa, com o espírito certo. Agora, Jesus, eu não vou fazer muito juízo sobre o que ele fez, que Jesus tenha pecado, porque ele não disse, eu quero desafiar vocês a encontrar em mim pecado, porque ele falava a verdade sobre as pessoas. Essas pessoas eram os dominadores religiosos da época. Esses homens eram os senhores da religião, tá? Eram os que ditavam modus operandi da igreja funcionar. Jesus Cristo, sem ser petulante, mas usando da autoridade que ele tinha de ser Deus, conhecendo o coração deles, lhes disse, vocês são sepulcro caiado, muito bonitinho por fora, mas vocês não passam de podridão por dentro. Ele não disse nenhuma inverdade. Tá? Nós vamos trabalhar com dizer a verdade e como dizer. Tá bom?